É, ordumam a. Ela viveu sua vida sem se importar com o que os outros pensavam dela, já que não poderia ser humilhada enquanto seguia o caminho real. Mas depois da misteriosa morte de seus pais, ela decide se disfarçar como uma raposa e encontrar os culpados. Mas de repente, a princesa Aristela, uma arquimaga de habilidades sem precedentes, é amaldiçoada e não consegue mais sair da forma de raposa. E as mesmas pessoas que costumavam ranger os dentes para ela, agora lhe acham adorável. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é O Duque e a Princesa Raposa, e espero que aproveite. A história começa em um dia chuvoso e escuro, enquanto relâmpagos iluminavam o céu perto de um prédio. Estamos no Império Leônia, onde durante a meia-noite um funeral está sendo realizado no Palácio Imperial. O homem no altar saúda os convidados e lhes diz que não há nada mais triste e doloroso que isso. Esta noite, eles lamentam a morte da amada princesa, que está a caminho de Deus, e todos devem aprender a aceitar essa triste verdade. Um retrato é mostrado, enquanto dizem que este funeral é o da princesa Aristela Leonhardt. Ela tinha desaparecido do palácio há meio ano atrás, levando todo o país a entrar em desordem, e se eles não conseguissem encontrar o corpo, um funeral seria realizado sem ele. Alguém então é repreendido e mandado se comportar, já que está bocejando. Mas a outra pessoa protesta, chamando todo esse evento de entediante. Enquanto isso, uma mulher se senta silenciosamente no fundo, observando a cena. A mulher continua observando, enquanto uma garota diz que está com sono. Um menino também conta à sua mãe que ouviu histórias de que a princesa era uma grande encrenqueira. A mãe faz um gesto para o menino se calar, dizendo a ele para ficar quieto. De todos os que compareceram ao funeral, ninguém estava realmente lamentando a morte da princesa. Um homem se pergunta quando tudo isso vai acabar. Esse homem é o próprio irmão da princesa, o imperador de Leônia. Tudo isso era apenas por formalidades, já que até o padre está perdendo a paciência. O sino então toca, e é dito que na verdade a princesa Aristela estava aqui, testemunhando seu próprio funeral. Ela não esperava muito, mas ainda assim está chocada com o quão ruim foi o funeral que fizeram para ela. Depois, as pessoas começam a ir embora, reclamando e só querendo chegar em casa o mais rápido possível, quando um homem vira a cabeça ao notar algo. Ele continua olhando para os outros assentos, e menciona como tem uma raposa neste lugar. Realmente, isso é o que pareceria para outras pessoas, já que elas podem não acreditar nisso, que a princesa Aristela se transformou em uma raposa. Começando do início, a princesa já tinha aprendido sobre seus poderes desde jovem, e o Império Leônia era abençoado naquela época, assim como a princesa. Estava acontecendo um banquete em que as pessoas brindavam a paz do Império, sendo dito que a princesa também estará presente na cerimônia. Uma mulher grita para Lala, dizendo para ela não se mover muito e menciona como ela disse que se comportaria. A princesa anda fascinada, já que é a primeira vez que ela está em um banquete. As pessoas comentam como a princesa já é encantadora e elegante mesmo tão jovem, e eles a chamam de orgulho do Império. Enquanto uma escultura de gelo está sendo movida, ela continua a andar, pensando em quantas pessoas vieram vê-la, e como ser a personagem principal não é tão ruim nesse momento. A princesa estava muito animada por estar no banquete. Então, seus olhos se viram, quando alguém grita não, ao mesmo tempo que uma sombra descia sobre a jovem. De repente, ela olha para cima e vê uma figura azul caindo sobre ela. As pessoas começam a gritar pelo que vai acontecer, com a rainha também gritando para Lala. A princesa fica parada enquanto olha para seu reflexo na escultura. Mas de repente, as pessoas gritam, dizendo como a figura de gelo está flutuando e chamando isso de um milagre, já que alguém salvou a princesa com magia. Em sua mente, a princesa sabe que isso não foi uma força externa, mencionando como consegue sentir o poder dentro de si. Em seguida, ela levanta a mão e diz de jeito nenhum. Isso faz com que o leão de gelo brilhe ainda mais, antes da escultura começar a desmoronar. Ela pôde verificar por si mesma naquele dia. A princesa tinha tudo nas palmas das mãos desde o nascimento. As pessoas assistem como um floco de neve cai no edifício, chamando isso de bênção do Império. Eles mencionam como a princesa é uma bênção e quão incrível é o seu poder. A princesa então se manifesta, dizendo que jura hoje que se alguém ameaçar este império, ela os esmagará com toda a sua força. A vida à sua frente estava destinada a ser cheia de felicidade e abundância. Depois, a jovem princesa pode ser vista sentada na cama tendo uma conversa com sua mãe. A mãe então menciona que sua filha cometeu 3 erros de ditado hoje. Mas a princesa grita, dizendo que não estava falando sobre isso, antes de dizer que não cometerá erros amanhã. Sua mãe diz sim, e então diz à filha para deitar, pois já era hora de dormir. Quando sua mãe sai, Aristela diz boa noite a ela, falando que a ama, enquanto sua mãe faz o mesmo. Deitada sozinha, Aristela pensa em como está orgulhosa de si mesma.
Ela fecha os olhos enquanto pensa em como definitivamente se tornará a maior maga do Império. É nesse momento quando as coisas fazem uma curva, já que um círculo mágico roxo aparece em cima de sua cama. Ela olha para cima, se perguntando o que é aquilo, quando de repente é puxada para fora da cama. Gritando, ela se pergunta o que diabos está acontecendo, e em seguida, olha em volta, se perguntando o que está vendo com todos esses roteiros ao seu redor. Foi aí então que as memórias começaram a fluir para seu cérebro. Seus olhos encaram uma garota, enquanto ela se pergunta onde já viu essa memória antes. Acontece que em sua vida passada, ela vivia em um mundo diferente antes de encontrar sua morte em um acidente de carro. Ao se deitar de volta na cama, ela chama isso de impossível. Na verdade, ela é a personagem principal no romance que ela já leu e reencarnou como a princesa Aristela. Agora, ela percebeu uma verdade assustadora. Se esse é realmente o mesmo romance, então ela será amaldiçoada aos 18 anos de idade. Ela viverá uma vida terrível e morrerá odiada por todos. De acordo com a história, a princesa cairá sob uma maldição de ser odiada por todos aos 18 anos, apesar de ninguém na família imperial sequer saber da existência dessa maldição. A princesa original teria que investigar isso por conta própria para sobreviver. Acontece que essa maldição parece ter assombrado a família imperial por um tempo, e a princesa pode ter sido afligida com ela por ser a maga mais poderosa da história. Mas então, a princesa decide que se recusa a terminar sozinha, como no romance dizia. Como ela já leu e sabe o que vai acontecer, ela pode mudar seu destino e quebrar a maldição. Mas o destino era forte demais, e no fim, a maldição acabou consumindo sua existência. Seus esforços foram inúteis para evitar uma morte solitária, e justo quando ela supôs que tudo tinha acabado, ela abriu os olhos mais uma vez, retornando milagrosamente. Mas uma decisão é tomada a partir daí, já que não importa o quanto ela tentasse, ela sempre receberia ódio. No início seu único desejo era ser amada e feliz, sem riqueza, poder ou honra, pois não significavam nada para ela. Mas agora, acontece que ela desistiu completamente de ser amada em sua terceira vida, e ao renunciar ao amor, ela poderia ter poder, riqueza ou qualquer outra coisa que desejasse. Mesmo que ela ficasse sozinha e não fosse amada, isso também significaria que ninguém iria se opor a ela. E é assim que a princesa Aristela Lionheart seria evitada por todos. As criadas fofocam bem ao seu lado, dizendo que ela se tornou a encrenqueira do Império, estando no centro de todos os acidentes. Ela se tornou arrogante, mas não importa o quanto a odiassem, pois ela ainda acabou sendo a maior maga da história do Império. Um dia, enquanto ainda agia como uma criança problema, seus pais repentinamente faleceram. Mais tarde, foi descoberto que foi graças a uma conspiração dos Magos das Trevas, que também queriam tomar o controle do Império. Aristela menciona como desistiu de ser amada, mas nunca desistiu daqueles que amava. Então, ela decidiu fazer todos os responsáveis se arrependerem de planejarem a morte de seus pais. Mas não seria fácil localizar esses magos, e no fim, isso a levou a decidir rastreá-los disfarçada como uma raposa. Em um dia específico, ela os estava perseguindo como de costume, mas estava à beira da morte. Quando finalmente abriu seus olhos, ela acabou presa na forma de raposa, incapaz de voltar a ser humana. Ela olhou chocada para seu reflexo na água, se perguntando por que não pode reverter sua condição. Ela tentou por 6 meses tudo o que podia pensar para voltar ao normal, mas a sua forma como raposa veio com tantas limitações, que nada que ela tentou funcionou. Por conta da sua ausência prolongada, isso levou a boatos de que a princesa estava morta, e portanto, um funeral foi realizado. Depois de ouvir sobre o funeral, ela voltou, na esperança de descobrir algo. Mas ela não estava preparada para a cena angustiante que viu. A raposa olha para cima, pensando que agora não é hora de ficar triste, já que ela ainda precisa encontrar uma forma de voltar a ser humana. Ela ainda tem que honrar seus pais falecidos, cuja imagem foi manchada pelos Magos das Trevas. Ela também deve estar lá para proteger o Império de Leônia. Depois de aprender a verdade por trás da morte de seus pais, ela começou a investigar magia negra, mas agora, isso é impossível com seu corpo de raposa, e ela deve voltar ao normal o mais rápido possível. Ela já está presa assim há 6 meses, e se pergunta se tem alguma maneira de resolver isso. Então ela se lembra de que tem apenas uma pessoa capaz de ajudá-la neste momento. Ele seria seu noivo, o Grão-Duque Henrizion Atalazia. A família Dui é uma família com longa experiência em magia, e ele provavelmente tem registros de casos estranhos semelhantes ao dela. Ela decide ir até a família Dui e descobrir todas as informações relacionadas à sua condição. Ela pensa sobre como ainda nem tomou banho, mas principalmente que tem um problema com Henrizion. Ele era seu noivo arranjado, e apesar do fato de terem sido amigos de infância, um mal-entendido os afastou, então ela não tem certeza se ele estaria disposto a ajudá-la. Ela então se lembra que o Duque realmente costumava amar animais quando era criança.
Talvez ela pudesse se aproximar dele como uma raposa e explicar todo o resto depois. Ele pode ficar bravo se descobrir que foi enganado, mas ela realmente não tem outra escolha. A raposa então começa a trotar em direção ao topo da cadeira. Ela nota como todos os seus planos serão arruinados se ele não aparecer. Ela olha de seu assento, se perguntando por que ele ainda não apareceu, ainda tentando descobrir se ele virá. A raposa então começa a rolar no assento. Ela fica lá pensando em como Duque parece odiá-la o suficiente para nem mesmo vir ao funeral. Parece que esse é realmente seu fim. Ela salta de seu assento para o chão, e enquanto caminha, se pergunta o que ela realmente esperava. Então, um pé pode ser visto se movendo, e as orelhas da raposa se levantam antes que ela olhe para a pessoa à sua frente. Seus olhos refletem a figura de um homem, e era o Grão-Duque Enriziou. O Duque passa direto pela protagonista em forma de raposa, e se posiciona bem diante da imagem da princesa que presumem estar morta. Ele se pergunta se ela realmente está morta, especialmente já que ela era alguém que nunca se abatia facilmente. Segurando flores em suas mãos, ele ouve alguém gritar Ziou. Eles gritam novamente Ziou. O Duque se pergunta por que ainda ouve sua voz, apertando o punho com mais força segurando as flores, notando que isso não parece uma alucinação, e é quase como se Aristela realmente estivesse aqui. O homem então vira seus olhos para o lado. Seu corpo gira quando começa a sentir sua presença, e então ele fala, você, com Aristela notando que ele se virou depois de ouvir sua voz. Ele olha para a raposa que grita para ele, sou eu. A raposa está feliz, se perguntando se Zion realmente pode reconhecê-la. Os dois se encaram por um momento antes dele falar que é apenas uma pequena raposa. Seus olhos continuam a olhar enquanto ele permanece em silêncio. Ele pensa em quando ainda era uma criança que era enganada por Aristela. Foi nesse momento que ele viu uma raposa sentada bem ao lado de sua perna. Ele olha para a raposa e pergunta se a criatura está tentando consolá-lo. Ele se lembra de que esta raposa desapareceu quando ele não estava olhando, e então, se pergunta se essa é a mesma raposa de muito tempo atrás. Mas o Duque diz que não pode ser isso. Aristela agora tem olhos brilhantes enquanto tenta dizer a ele que ele está certo, e que ela é a mesma raposa de antes. O Duque menciona como é impossível, e que não tem como essa ser a mesma raposa. Isso faz com que a protagonista comece a suar frio, pois ela se pergunta se ele não a reconhece mais. Ela então rasteja até ele, e nota que ele não lhe deixou outra escolha. Ela se enrola em sua perna, pois decidiu usar sua fofura. Isso faz com que o Duque sorria, e então, pergunte à raposa se ela gostaria que ele a levasse com ele. Ela fica de olhos brilhantes antes que o Duque então questione o que aconteceria se ele não fizesse isso. A raposa observa, irritada, como está perdendo sua paciência. Ela então começa a correr em círculos ao redor dele antes que ele pergunte se a raposa está tentando encantá-lo. Isso faz com que a raposa fique chocada, já que ela estava apenas perguntando a ele. O Duque então, de repente, a pega do chão enquanto ela se debate. Ela menciona que ele não pode simplesmente agarrá-la pelo cangote assim e pede para ser solta. O Duque sorri novamente. Ele agora a segura com mais delicadeza e diz que a levará com ele se é isso que ela quer. A raposa olha e menciona que é exatamente isso que ela quer, e então se pergunta por que ele concordou facilmente. Mais tarde, vemos uma carruagem partindo. O Duque se senta em silêncio enquanto a raposa permanece enrolada em uma bola. O Duque olha pela janela, e se lembra de como durante o tempo em que a princesa estava desaparecida, ele interrompeu todas as suas funções como Grão-Duque para que pudesse ordenar uma busca extensa pela área onde ela havia desaparecido. Aparentemente, uma pessoa ainda a amava. Por meio ano, ele não conseguiu encontrar nem mesmo uma única pista, e agora seu funeral foi realizado sem sequer um corpo. Ele se pergunta o que aconteceu com Aristela. O Duque então diz à raposa que eles chegaram. Ela olha para o Duque, que parece estar ajustando suas mangas. Enquanto ela olha, a raposa se pergunta o que exatamente ele está planejando. Ele então a pega novamente e diz que ela precisará de um banho primeiro. Mas ela se debate, enquanto se pergunta o que ele querria dizer com banho. Ele menciona o quão suja ela parece, mas a raposa continua a se debater, se perguntando se o Duque fará isso sozinho e implora que ele chame um criado. Sua alma sai de seu corpo enquanto ela grita o nome de Ziou. Mais tarde a princesa pode ser vista deitada, comentando quão macio aquilo era. Ela nota como era como um cobertor quente, e então se pergunta se ela voltou ao seu corpo original. Ela então olha para cima alarmada ao ver que o Duque também está adormecido. Ela cobre a boca e grita, pensando sobre como ele está dormindo bem ao lado dela. Ela fica em silêncio e ainda em choque, antes de perceber que ainda é uma raposa. Além disso, o fato dela estar no Grão-Ducado já é uma conquista por si só. Ela então lambe sua pata e comenta o quão bom é estar limpa. Enquanto faz isso, ela começa a ficar irritada, na verdade, completamente enfurecida. Ela nota que não quer passar por aquele ritual humilhante novamente.
Ela se lembra de como esse homem tratou a nobre princesa, como se fosse algum tipo de pano sujo. Então, ela dá um tapa no rosto dele com sua pata, notando que ele merece ser punido. Sua pata continua a pressionar seu rosto, antes de vermos ela se afastar rapidamente. Ele então é visto sentado, se perguntando o que era aquela sensação na sua bochecha. A raposa nota nervosa como ela mal tocou no rosto dele e ele acordou imediatamente, xingando de sensível. O duque então se vira e chama a raposa. Ele começa a estender a mão para ela, que começa a se perguntar se acabou de ser flagrada. A raposa se deita em silêncio, sem saber o que fazer além de fingir que ainda está dormindo. O duque continua a se estender e puxa um cobertor, dizendo à raposa que ela vai pegar um resfriado assim. Depois que ele saiu do quarto, a protagonista olha para cima, se perguntando se era mesmo só isso. Ela se deita novamente, pensando que não tinha motivo para estar nervosa e que sentiu falta da sensação de um cobertor macio. Ela nota que passou por tanto que merece descansar. Enquanto dorme, ela ouve pessoas se perguntando se isso é uma raposa, e por que ela estava ali. Eles mencionam o seu pelo incrível, que é branco como a neve. Mas a raposa, ainda adormecida, acha tudo isso barulhento e seus olhos começam a se abrir. Apesar de querer dormir mais, ela solta um bocejo ao perceber que eram apenas as empregadas. As empregadas então se perguntam o que devem fazer, já que o grão-duque não gosta de animais, especialmente raposas, ficando irritado apenas de ver delas. Isso alarma nossa personagem principal, que também fica confusa sobre como o duque odeia raposas. Ela pensa em como isso é impossível, já que ele sempre amou animais quando era criança, e raposas, em particular, eram suas favoritas. Isso também é o motivo pelo qual ele nunca participou de nenhuma competição de caça a raposas. Ela também se lembra de ter certeza que ele ficou feliz em vê-la ontem, e até concordou em levá-la para cá. As empregadas continuam a discutir o que fazer e mencionam que Sua Alteza ficará irritado se descobrir. Então, as empregadas decidem que devem se livrar dela. A raposa começa a gritar, mencionando que se recusa a ser levada, e ficará aqui. Com orgulho, ela diz a elas para conversarem com Henry, observando que se expulsarem ela acabará nas ruas, assim como antes, e todos os seus planos de ler os livros de magia serão frustrados. Uma empregada sugere que eles relatem a situação ao mordomo, enquanto outra concorda, mas diz que alguém tem que ficar com a raposa por enquanto. Uma empregada então se oferece para ir, e elas agradecem por isso, dizendo que cuidarão da raposa. Conforme a garota sai, elas dizem para ela não se preocupar e chamar o mordomo. As empregadas então se viram e encaram nossa protagonista, que agora se pergunta o que está acontecendo. Ela se pergunta por que todas estão olhando para ela desse jeito e o que planejam fazer. Todas as empregadas falam sobre como ela é bonita, e como sua pelagem é como a neve. Elas mencionam nunca terem visto uma raposa tão bonita, com Aristela notando orgulhosa como elas se apaixonaram pela beleza de seu corpo. Ela então se lembra de um jovem Henry, que foi incapaz de resistir em ser cativado por ela quando se transformou em uma raposa pela primeira vez. Ela se lembra de como ele queria mantê-la, e não queria deixá-la ir o dia todo. As empregadas então começam a querer acariciar a raposa enquanto nossa protagonista tenta negar. Elas então começam a agarrá-la, para seu desespero. As criadas lhe acariciam, a chamando de boa menina, e a protagonista pensa em como aquilo é estranho. No momento em que a estranha lhe tocou, ela se lembrou de repente das duas pessoas que mais amava no mundo. Ela se lembra de alguém a chamando de Lala, com seu pai erguendo e mencionando quanto ela cresceu, querendo abraçá-la. Enquanto a segura, ele brinca sobre como ela está ficando pesada. Uma dessas pessoas era seu pai, e agora, alguém a chama de Lala e eles perguntam se sua barriga dói, dizendo como terão que ficar bem ao seu lado até que ela melhore. Essa era sua mãe. A protagonista se pergunta se eles teriam lhe reconhecido nesta forma se ambos ainda estivessem vivos. Enquanto está sendo segurada, ela percebe o quanto sente falta deles. Alguém então grita para chegar aqui, e o grão-duque chegou. Enquanto ele segura a raposa em seus braços, para sua preocupação, ela olha para cima e se pergunta por que a expressão dele agora parece tão fria. Ela então começa a suar, pensando se ele a expulsará, e como isso não pode acontecer. O duque então diz às empregadas que ficará com essa raposa a partir de agora. Ela questiona a decisão, antes lembrar que isso é bom, mas imagina que seu futuro a partir de agora dependerá de como as empregadas a percebem. Então, ela se levanta e vai até seu ombro, pensando em como deve fazer as empregadas entenderem que ela é sua preciosa raposa. O duque fica em silêncio enquanto um sorriso cruza seu rosto, e ele começa a falar da raposa, com a protagonista ansiosa para ele listar suas qualidades. Para sua frustração, na verdade ele diz que ela é muito boa em causar problemas. Ele diz às empregadas que a raposa tem um caráter muito desprezível, enquanto ela internamente o chama de patife. Mas então ele diz que apesar disso, essa é uma raposa que ele valoriza muito.
Ele diz a elas que nunca podem ignorá-la, ao que todas as empregadas gritam em concordância. A raposa nota como tudo terminou bem, e como ela ficará aqui por um tempo até encontrar uma forma de voltar ao normal. Mais tarde, vemos um homem se aproximando do Duque em sua mesa. O homem chama Sua Alteza enquanto a raposa toma sol. De repente a raposa então fica enfurecida, perguntando se ele realmente quer uma briga. O Duque continua, concordando com tudo que o homem tinha dito, já que a raposa não respeita seu dono e tem um comportamento bem desprezível. Aristela o repreende por isso, antes dele continuar a dizer que não pode mais evitar. E então ele olha para ela, dizendo que aquela já é sua raposa. O Duque continua a dizer que não pode deixar sua raposa acabar nas mãos de outra pessoa. Ele então cutuca o nariz da raposa, dizendo que ela é encrenqueira, mas que ele terá que alimentá-la e criá-la bem. O rabo da raposa começa a abanar animado, antes dela morder seu dedo dizendo para ele parar de tocá-la. Isso surpreende o outro homem na sala, que pergunta se Sua Alteza está bem. O que o Duque menciona que é apenas o jeito dela de dizer olá. O auxiliar então pergunta se Sua Alteza realmente criará aquela raposa, o que o Duque responde sim com um sorriso. O Duque continua a mencionar como, no passado, alguém tinha levado embora sua raposa mais querida, mas que dessa vez, uma finalmente voltou para ele sozinha. Então ela é totalmente dele agora. Esse comentário faz a raposa se perguntar se o Duque ainda pensava naquela época. A primeira raposa que ele mencionou era ela mesma, sabendo que até hoje ele ainda não sabe que ela se transformou em uma raposa naquela ocasião. A raposa nota como ela pensava que ele acabaria esquecendo isso, mas aparentemente ele não esqueceu. O assistente então diz ao Grão-Duque que tem mais uma coisa a relatar, que são vestígios de magia negra, encontrados recentemente. A raposa nota que finalmente chegou a informação sobre magia negra que ela tanto esperava. O auxiliar diz que lerá o relatório para o Duque, enquanto a raposa internamente nota que se ela se aproximar do auxiliar, ela poderá obter mais informações. De repente alguém chama por Rowan, enquanto a raposa pensa em como será difícil se aproximar dele, já que ele não gosta dela. Em seguida, uma garota aparece dizendo que encontrou mais pistas, e que as entregará a Rowan depois de organizá-las. Isso faz a raposa se perguntar se ela deveria se aproximar dessa pessoa ao invés do homem. À medida que a garota de cabelos laranja se afasta, a raposa pula no chão, notando que aquela é a sua chance. Ela se esgueira pela porta que está se fechando, seguindo da garota, enquanto o Duque parece ter notado isso. A raposa encara a garota de cabelos laranja, se perguntando como se aproximar e se ela também a odiará. Ao mesmo tempo a princesa pensa que só quer parar de ser odiada por todos. Ela então interrompe esse pensamento e observa que deve fazer o que for necessário para obter uma pista sobre o Mago Negro. De repente um grande rangido pode ser ouvido. A garota de cabelos laranja se vira, percebendo a raposa. Ela pergunta se ela estava lhe seguindo, antes de pegar a criatura e mencionar como ela é ainda mais fofa vista de perto. Ela então a carrega nos braços e diz para a raposa ir com ela. A raposa mantém um olho aberto, conseguindo o que queria. Seu rabo começa a balançar de empolgação, e a garota menciona que a raposa deve estar com fome, especialmente considerando que já é hora do almoço. Tudo isso acontece enquanto o Duque está de pé atrás, apenas observando. Ele parece ter decidido permanecer em silêncio sobre isso. Mais tarde, vemos pratos vazios e ossos, enquanto a raposa está deitada no chão com a barriga cheia. Ela menciona que está completamente satisfeita, notando que fazia um tempo desde que tinha conseguido comer assim. Ela se revira em uma almofada, pensando em como se distraiu com a comida enquanto procurava pistas sobre magia negra. Mas no fim ela decide que comer bem é importante para ter energia para a investigação, e que isso foi muito mais satisfatório fazer como uma raposa, já que etiqueta não era necessária. Nossa protagonista então ouve as empregadas mencionarem que Sua Alteza, o Duque, terminou sua refeição, e ficaram surpresas que ele não reclamou. Vemos que o Duque também está presente na sala, e a raposa se pergunta se é realmente surpreendente que o Duque tenha terminado sua refeição, já que ela se lembra de como ele costumava comer bem. Isso apesar do fato de que ele sempre comeu menos que ela, já que ela é uma grande comelona. Mas o mordomo tem lágrimas de felicidade nos olhos apenas pelo fato do Duque ter comido toda a sua comida, e se pergunta se isso é graças à nova raposa. Com isso o mordomo pergunta qual nome Sua Alteza decidiu dar à raposa. O Duque parece ser pego de surpresa por isso, e o homem diz que ele não pode continuar a chamando apenas de raposa. Ele se volta para ela enquanto diz ao mordomo que isso é verdade. Ele fica de frente para o seu animal de estimação, refletindo em qual nome seria bom. Uma empregada então diz que ela ouviu que as criaturas têm personalidades diferentes dependendo do nome que recebem, e que o Duque deveria considerar isso. O Duque sorri, mencionando como isso significava que ele tem que escolher cuidadosamente. Isso causa ainda mais alegria na equipe da casa, observando como o Duque está sorrindo pela primeira vez.
Eles todos agradecem à raposa, já que raramente têm a oportunidade de ver isso. Eles então dizem à raposa que esperam que ela receba um nome bonito. Nossa protagonista, a raposa, observa como o Duque provavelmente dará um nome estranho. O Duque então começa a acariciar a raposa e a chama de temperamental. Então, ele diz à raposa que vai nomeá-la pensando nisso. Ao mesmo tempo que a protagonista se pergunta o que ele quer dizer, o Duque continua a falar, dizendo que queria nomeá-la de Big G, mas a raposa é muito pequena. A raposa não gosta do nome, e lhe dá uma mordida. O Duque então pergunta como ela se sente em relação a isso, se virando e dizendo o nome Lala. Uma visão do Duque ainda jovem aparece nos olhos amarelos da raposa. Ela então faz uma expressão cômica, se perguntando se o Duque descobriu que era ela o tempo todo, já que Lala era o apelido dado à princesa, que ela só permitia que sua família a chamasse desde pequena. Então vemos uma cena do jovem Duque gritando para alguém esperar por ele. Ele grita o nome Lala uma e depois duas vezes para uma figura sombria. A protagonista menciona que teve uma exceção uma vez, quando ele a chamou assim. Depois ela se senta, pensando sobre como não tem como isso ser uma coincidência. O Duque olha de volta para a criatura, sem palavras. Ele diz que pela expressão dela, parece que ela não gostou do nome. Então ele a ergue, dizendo que vai lhe dar um nome diferente. Ele então diz o nome Aristela, para o choque da raposa. Ele pergunta à raposa por que ela está aqui dessa forma. Aristela rosna para ele, observando como ele sabia de tudo. Ele pergunta qual é o propósito dela se infiltrar assim. Ela nota de repente como ele está perguntando como se estivesse interrogando um criminoso. Ele então pergunta se ela achou que ele não saberia. Ele diz que a reputação dela parece ser coisa do passado, já que ela nem consegue mais esconder sua identidade direito. Aristela observa como ela ainda não descobriu todos os segredos da magia negra, e não tinha planejado ser descoberta tão rapidamente. Ele a encara silenciosamente, enquanto ela se pergunta qual era o problema. Isso aconteceu há tanto tempo que Aristela pode não se lembrar mais. Vemos então a jovem princesa perguntar se o Duque quer uma raposa. Uma lembrança onde ela pergunta se ele está falando da raposa que vive no jardim. O Duque diz que sim, enquanto a princesa colocou sua xícara de chá na mesa. A princesa diz a ele que ele não pode lidar com aquela raposa. O Duque olha fixamente, observando como aqueles olhos dourados parecem ser os mesmos que ele conhecia desde então, que ela era aquela pequena raposa e que ela sempre tentou esconder isso dele. O Duque diz a Aristela que ela é uma pessoa orgulhosa, então, se ela veio até ele nessa forma, significa que ela está tentando encontrar algo que ele tem, e ela ainda não tem. Os exemplos seriam coisas como materiais mágicos, que sua família já vem pesquisando há muito tempo. Também tem a magia negra. O Duque diz a ela que foram capazes de encontrar traços de magia negra no território de Pru, onde ela tinha desaparecido. Ele menciona que provavelmente é por isso que ela está com essa aparência agora, e porque ela veio para sua mansão, para voltar a ser humana. Ele pergunta se seria inútil lhe questionar sobre as coisas, já que ela sempre mantém tudo em segredo. Ele diz a Aristela que ela está agora no Grande Ducado e que ele não vai permitir que isso aconteça. A protagonista imediatamente se pergunta por que ele pode ser tão cruel. Ele menciona que ela não pode falar ou escrever o que aconteceu, então ele decidirá quando e onde, e se ela fica ou vai. Aristela então se vira ao ouvir um som. Rowan diz a Sua Alteza que está entrando. Aristela parece animada, notando como nunca pensou em como ficaria feliz em ver esse cara. Rowan informa a Sua Alteza que tem um problema urgente, que é a visita do Marquês Heveling. Tanto o jovem mestre como seu tutor, chamado Sir Patrick, vieram. E o Duque diz que irão se encontrar essas pessoas primeiro. O jovem mestre é chamado Lyton Heveling e também é sobrinho de Zio, filho do casamento de seu meio-irmão com Marcia Olivia Heveling, mas ambos morreram em um acidente há um ano, deixando Lyton como o único herdeiro. Ele ainda não tem 15 anos, então, ele precisa de um tutor chamado Sir Patrick. Esse é o homem que veio com Lyton hoje. Aristela chama Patrick de uma palavra não monetizável, se lembrando de quando esse homem foi punido por intimidar Lyton há meio ano. Ela se pergunta como diabos esse cara ainda é o tutor do garoto. A raposa nota que não consegue acreditar que Patrick ainda esteja com Lyton, chamando isso de absurdo. Ela decide pensar em como lidar com o Duque mais tarde, já que neste momento, precisa ajudar Lyton. O Duque já tem muita desconfiança em relação a ela, então agora ela precisa encontrar outro aliado para ajudá-la. Enquanto ela percorre o corredor, ela vê algumas pessoas. Ana vira a cabeça ao perceber que a raposa estava por perto, e pergunta se a raposa quer estar em seus braços. A raposa logo se atira, gritando por ajuda. As outras pessoas da casa mencionam como Patrick está usando aquele incidente como desculpa para impedir que o Duque leve Lyton embora. Eles mencionam como não conseguem entender por que o Duque teria que ser o responsável pelo que a princesa fez. Então, Aristela passa a se perguntar o que ela tinha feito.
Ao mesmo tempo as pessoas continuam a falar de como se a princesa não tivesse quebrado a perna de Patrick apenas por tédio, eles já poderiam ter trazido Lighton para casa. Foi então que a protagonista se lembrou do incidente em questão. Aconteceu há 6 meses, quando a princesa confirmou os poderes mágicos de Lighton Heverin. Patrick estava dizendo a Lighton para fazer o seu melhor, e enquanto o tocava, Aristella notou como assim que Patrick tocou Lighton, sua magia ficou muito instável. Então, seus olhos se voltaram para ele, pois ela sabia que a causa era Patrick. O cara continuou a dizer para Lighton não manchar o nome da família, e apenas conseguir fazer. A princesa então disse diretamente a Patrick que seu tratamento para com o futuro chefe da família é terrível. Patrick pergunta o que ela está dizendo, e menciona como ele está servindo Lighton com sinceridade, e também como ela não tinha autoridade nessa situação. Resumindo tudo, esse cara é um desperdício de oxigênio que não escutaria, apesar dos avisos da princesa, então ela usou sua força. Ela podia perceber só de olhar para as mudanças em Lighton que o seu poder mágico estava sendo maltratado. Ela então pula da mão de Anna, notando como o homem, em vez de refletir sobre si, começou a espalhar falsos rumores. Ela diz para ele apenas ficar parado e esperar, pois dessa vez ela realmente não vai deixá-lo em paz. A raposa então menciona que está aqui, enquanto vemos 2 homens conversando fora de uma sala. Ela então entra apressadamente sem que eles percebam, já que esse é o laboratório mágico do Grão-Duque. Ela entra em uma sala grande, e se lembra de quando era jovem e criava itens mágicos, antes de escondê-los aqui. Ela se lembra de ter medo que o item fosse proibido por ser perigoso, então, o escondeu no canto do laboratório. Agora ela está feliz por ter decidido não jogá-lo fora naquela época, e menciona como nunca pensou que seria usado assim. Então ouvimos uma conversa acontecendo, onde alguém diz que é natural que o próximo marquês seja criado pela família Heverin. Patrick diz que a interferência de Atalazia na família Heverin parece não ser apenas uma simples questão de gentileza com um parente de sangue. O Duque observa como Patrick sempre usa a mesma desculpa quando o Duque tenta ajudar Lighton. Ele fala e lhe pergunta por que não pensar nisso de novo. O Duque diz que a magia é um talento raro e valioso, então o sistema educacional da academia seria de grande ajuda para o Marquês Heverin. Mas Patrick diz que o poder da família Heverin vem da esgrima e não da magia, então, eles vão lidar com isso à maneira da família. Ele então diz ao Duque que espera que ele pare de ultrapassar sua autoridade. O Duque começa a dizer como Lighton não tem o corpo para se tornar um cavaleiro. Muito parecido com seu pai, ele nasceu com talento mágico, mas infelizmente seu corpo é muito fraco. O Duque então pensa que só restam 2 caminhos, e um seria respeitar a opinião da família Heverin e recuar, enquanto o outro é levar Lighton à força para a Academia de Magia. Ele nota que esse último é muito melhor para o futuro de Lighton. Com isso Duque pergunta a Patrick se ele realmente não vai mudar de ideia, o que Patrick responde que é o Grão-Duque que deveria mudar de ideia. O Duque diz que isso é bastante difícil, e então vira a cabeça, pensando consigo mesmo que de jeito nenhum. Ele vê Aristella começando a se mover lentamente, e se pergunta por que justo agora, ao mesmo tempo que ela começa a lhe dar um olhar arrogante. Ela então começa a subir em Patrick, e Lighton parece fascinado ao ver a raposa. Patrick pensa em como essa raposa é fofa, e reflete sobre como o Império Leone acredita que quanto mais animais os seguirem, maior será sua reputação. Será difícil expulsá-lo, não importando o quanto alguém esteja incomodado. Ele então começa a afagar agressivamente a cabeça da protagonista, que menciona que isso dói e o chama de uma maneira imprópria. O Duque se pergunta o que ela está pensando sentada no colo daquele homem, especialmente quando ela parece não estar gostando. Patrick pergunta por que tem uma raposa aqui, o que o Duque responde que ele cria uma na mansão. Patrick menciona como não pode acreditar que a raposa do Duque goste tanto dele, e diz que parece que ele é uma pessoa melhor que o Duque. Isso faz o Duque se perguntar o que diabos Aristella está fazendo. Internamente ela diz a ele para apenas assistir em silêncio, já que ela está fazendo tudo isso por ele. Ele então pensa como ela parece ter um plano, e Aristella pensa que contanto que Patrick não esteja realmente maltratando Lighton, nada acontecerá. Mas ela também sabe que se ele prejudicar Lighton, mesmo que ligeiramente, isso logo causará uma grande reação. Ela então deixa Patrick, depois de ter colocado algo em seu pescoço. Ele pergunta para onde ela está indo antes que dela saltar de volta para o Duque. Patrick diz que a raposa é desavergonhada e sem educação. Ela rosna para ele, dizendo que na verdade essa descrição se aplicaria a ele. Por fim, Patrick diz que tal dono, tal Pat. Ele então diz a Lighton para se levantar, pois seus negócios ali estão terminados e então eles vão embora. O Duque deseja para ele uma boa viagem, mas diz que eles ainda não terminaram e se encontrarão de novo em breve. Patrick diz em como falará isso apenas uma última vez, se o Duque ceder sua autoridade, eles terão que resolver isso no Palácio Imperial. Lighton diz que vai embora agora e diz adeus. Aristella lembra que ainda tem assuntos pendentes com o pequeno, então ela se aproxima dele,
fazendo um gesto para que ele não vá. Ela então segura sua mão e diz, em nome da princesa, que quando mais tarde ele precisar, ela atenderá ao pedido dele de qualquer forma possível. Quando os dois começam a ir embora, Aristela nota que tudo está pronto. Ela se lembra que a marca que foi anexada a Patrick também foi colocada no tornozelo de Layton, e diz que tudo o que eles têm a fazer é esperar que isso ajude o menino. Sophia Hevelin é a pessoa com a posição mais alta na família Hevelin. Ela é responsável por todas as decisões da família, e embora tenha uma personalidade fria e nunca mostre suas emoções, ela ainda é muito cuidadosa com seu neto Layton. Essa mulher não ficará parada se perceber o que Patrick está fazendo com Layton. A raposa diz ao menino para não se preocupar, pois ela garantirá que Patrick pague pelo que fez. Aristela então começa a se sentir estranha e se pergunta o que é esse desconforto. O Duque então a pega e ela grita para ele parar de fazer aquilo sem perguntar. Então ele menciona para ela que o que Patrick tinha anexado a ele, dizendo parecer familiar, e pergunta se poderia estar relacionado à magia. A protagonista feminina diz para ele parar de agarrá-la assim. O Duque diz que vai dar a ela uma chance de contar a verdade agora. Ele menciona já conhecer o propósito daquele negócio, e começa a perguntar se isso significa que Patrick fará aquilo com Layton. Ele é interrompido no meio da frase, quando Aristela bate na sua cabeça. Ela pergunta se ele não percebeu, já que Patrick não pode fazer nada diretamente a Layton, então diz para ele se apressar e enviar uma carta para Sophia Hevelin. Uma carruagem pode ser vista partindo ao pôr do sol. Em outro lugar, Patrick diz que está decepcionado com a atitude de Layton hoje. Ele diz ao menino que ele será punido pelo que aconteceu hoje. Layton fecha os olhos, pensando em como vai apanhar hoje, e Patrick diz para ele ficar parado. O homem levanta a mão e diz para Layton fechar a boca. Nesse momento o garoto pensa sobre como está com medo, e como não quer ser mais agredido, desejando que alguém possa ajudá-lo. De repente, uma magia começa a se ativar, no tornozelo e na nuca, ocorrendo algum tipo de feitiço azul, enquanto Layton abre os olhos e Patrick cai no chão, perguntando o que está acontecendo. Ele então olha para cima e chama Layton de ingrato. Ele pergunta se o menino realmente vai enfrentá-lo com truques baratos. Ele pergunta quem ensinou isso a ele, e o menino começa a dizer que não foi algo que ele fez, mas Patrick o interrompe, gritando para ele calar a boca. De repente, o campo de força aparece novamente e joga o idiota do Patrick para o outro lado da sala. Patrick se levanta, e pergunta como Layton ousa atacá-lo. Alguém então fala, dizendo que garantirá que Patrick nunca ouse fazer isso novamente. Isso parece surpreender o homem, enquanto ele olha para cima e vê a senhora da casa. Ela pergunta como ele ousa tocar em seu neto e próximo chefe da família. Ele diz que isso é um mal-entendido, e que ele não bateu em Layton. Ele menciona que parecia que Layton queria se vingar dele, o que seria desrespeitoso. Layton tenta dizer a Sophia que não foi sua culpa já que ele não fez nada, mas Patrick grita, dizendo que está falando a verdade. O garoto é jovem, então ele precisa aceitar seus erros e assumir a responsabilidade. Sophia diz que não vai ouvir Patrick, e pergunta se ele sequer sabia que o sistema mágico só responde quando alguém tenta prejudicar o outro. Ela então chama Layton e o abraça, dizendo que é tudo culpa dela. Ela pede para ele a perdoar, já que ela esteve ausente por querer que ele entendesse as pressões de ser o chefe de uma família. Ela não percebeu que isso estava acontecendo sob sua supervisão, e por isso está muito arrependida. Layton fica sem palavras, chorando, enquanto ela então grita para alguém vir tirar aquele homem dali. Foi uma sorte que Sophia tenha salvo Layton de Patrick, e alguns dias depois, uma carta dela chegaria. A carta era endereçada ao Duque de Atalazia. Sophia diz que percebeu seu erro graças ao Duque, mencionando que Patrick foi considerado culpado de maus-tratos e expulso da família. Layton agora está aprimorando suas habilidades, tendo se matriculado na Academia de Magia. Ela menciona que não importa o quanto de poder alguém tenha, e se pergunta por que a família não percebeu antes que Layton já era um bom sucessor. Por fim ela diz que é grata por Layton ter um tio sábio, agradecendo ao Duque por protegê-lo. O Duque diz que está tudo bem, e então, seus olhos se voltam, enquanto nossa protagonista percebe que o Duque já deve pensar que isso é tudo graças a ela. Ela levanta a cabeça, se perguntando quem mais poderia ter encontrado esse artefato e o colocado em Patrick. Ela então pula do ombro dele, perguntando se Zion ainda não iria aceitá-la. Ela corre em círculo em sua mesa, mencionando que se ele a tiver por perto, terá tudo o que deseja. Ela então grita, perguntando se ele ainda está pensando em expulsá-la dali. Ao mesmo tempo o Duque se pergunta se ela estava se gabando de como tudo deu certo e agora ele não a expulsará. O Duque se rende, admitindo que tudo ocorreu bem, então ele não fará mais perguntas, e ela pode fazer o que quiser. A raposa faz uma cara animada, notando realmente que conseguiu. Seu rabo se agita enquanto ela menciona que é incrível. De repente, alguém chama por Sua Alteza, e Rowan lhe diz que esse era o relatório sobre a busca.
Rowan diz que foi como o Duque disse da última vez, e que esse foi o resultado de expandir o alcance deles no exterior. Aristela então se vira, se perguntando se ele tinha estado à sua procura, mesmo quando a própria família imperial tinha desistido. O Duque diz a Rowan bom trabalho, antes de dizer que eles deveriam parar com a busca. Na mesma hora, Rowan menciona como o Duque disse que não parariam até encontrar a princesa. Mas o Duque limpa a garganta envergonhado, dizendo que podem parar por agora, e ordena que ele apenas deixe o relatório e saia. Rowan obedece, enquanto a raposa faz uma expressão presunçosa ao notar que ele realmente esteve procurando por ela. Ela brilha ao pensar que ele tem sido assim desde que era criança, e no fundo, ela se sente feliz por ele não ter mudado. Ela olha para o Duque, pensando como aquilo era fofo. Ele continua a escrever no papel, e então chama o nome de Aristela. Ele então diz a ela para parar de fazer expressões tão engraçadas, e para não olhar para ele tão obviamente. Ela levanta a pata e pergunta o que mais ela podia fazer quando está se sentindo tão bem. Ela pensa em como achava que ninguém estava procurando por ela. Henry era seu melhor amigo e noivo, e antes ela tinha pensado que esse relacionamento foi criado principalmente graças ao seu status de princesa, especialmente porque depois do incidente, o relacionamento deles mudou completamente. Ela nunca pensou que ele estaria procurando por ela, mas agora ela está realmente grata por ele ter procurado, lhe agradecendo por isso. Sua cauda continua agitada, enquanto o Duque se inclina, dizendo de jeito nenhum. Ele pergunta se ela realmente pensava que ele não iria procurá-la. Ele pergunta por que ela pensava isso, questionando se ela não apenas se tornou uma raposa na aparência, mas também na inteligência. Isso irrita a protagonista, que o chama de bastardo por zombar dela. Ela pensa como alguém que ela nem esperava que fosse procurá-la lhe procurou, então, ela só estava um pouquinho emocionada. Ao mesmo tempo ela olha para ele e se pergunta se Zion sempre foi bonito assim. Ele chama por Aristela, o que a assusta. De repente ele diz que acabou de lembrar como tinha outra família que estava desesperadamente à procura dela, assim como ele. Isso chama a atenção da raposa, já que o Duque diz que era a família do Conde Arzud. Mas ele faz questão de frisar que ele definitivamente estava procurando mais por ela que eles. Mas Aristela nem nota isso, se perguntando por que diabos aquela família estaria procurando por ela. Apesar de serem uma família com grande lealdade à família imperial, eles nunca tiveram nenhum contato ou relação com ela, então por que eles iriam procurar tão desesperadamente assim? Isso rapidamente faz Aristela se perguntar se eles não seriam magos negros. A hipótese dela poderia estar correta, já que a magia negra agora se tornou bastante difundida entre os nobres. De repente Rowan avisa ao Duque que está entrando. Aristela se pergunta quem é aquele homem com ele, já que ela nunca viu aquele cara antes. Nesse momento, Rowan diz que gostaria de apresentar um treinador de animais para a raposa. Isso pega Aristela de surpresa, enquanto Rowan menciona que ele também já fez uma coleira personalizada para raposas. Aquilo irrita a protagonista, que nota como o homem está determinado a domá-la. Ela então olha para Zion, se perguntando se ele preparou isso sem contar a ela. O Duque rapidamente se manifesta, dizendo a Rowan que ele nunca pediu por isso. Rowan menciona como ele sabe que o Duque se importa muito com a raposa, mas diz que da próxima vez, o Duque pode acabar com uma cicatriz no rosto em vez da mão. Aristela fica nervosa, notando que neste ritmo, aquele homem iria vendê-la. Ao mesmo tempo, o Duque diz que ela é um animal selvagem, então é preciso domá-lo. Aristela não acredita que agora ele está do mesmo lado que Rowan. Mas então o Duque diz para mandar o treinador embora, dizendo que ele mesmo treinará a raposa, então o treinador não será necessário. Ele diz para o homem sair, e Rowan diz ao Duque que entende seus sentimentos, mas que ainda precisa ver o Duque treinar bem a raposa para poder se sentir aliviado. Então, Henry pede à sua raposa que dê a pata a ele, mas ela não se move e o lugar fica em silêncio. O Duque grita de novo pela pata, enquanto Aristela se pergunta se ele achava mesmo que ela seria algum tipo de cachorrinho. Ele então menciona que se ela ouvir, ele preparará uma refeição especial para ela. Os olhos dela se iluminam na mesma hora, e ela então levanta a pata. Ela coloca de bom grado em sua mão, mas pergunta por que ele apertou tão forte. Ele diz a ela para fazer de novo, e ela obedece. O Duque então pergunta o que Rowan pensa, já que a raposa parece estar lhe ouvindo bem. O Duque acaricia sua cabeça, dizendo que se ela continuar a ouvir tão bem quanto agora, acha que podem viver juntos sem problemas. Ao mesmo tempo, ela pensa sobre como ela realmente está começando a se sentir como uma verdadeira raposa de estimação. Isso a faz lembrar dos velhos tempos em que ele costumava abraçá-la. Ela pergunta se ele vai continuar a segui-la, ao que ele responde que sim. Ela diz para ele que se for desistir no meio do caminho, então nem se dê ao trabalho de persegui-la do início. Com isso, ele diz que não desistirá e ela pergunta se ele tem certeza disso, dizendo, vamos ver você tentar. Naquela época,
Ion era muito menor e mais fraco que ela, e enquanto ele a perseguia, ele gritava para eles irem juntos. Ela fala como era difícil para ele vencê-la naquela época apenas com sua força de vontade. Mas um ano depois sua mão alcança o cabelo dela, e logo ele grita que a pegou, o que ela responde com um bom trabalho, pois ele finalmente a alcançou. Então ela pede a mão dele. Ele parece confuso, mas ela repete a palavra mão para ele. Ele parece hesitar antes de fazer contato visual de novo. Ele então começa a lhe dar sua mão, e para sua surpresa, ele começa a ser levantado do chão. Seus olhos se arregalam enquanto Aristela continua a segurá-lo no ar, e sorri antes de dizer que isso é um presente por todo o seu ano de trabalho duro. Agora a raposa nota como costumava ser assim no passado, tentando se lembrar como as coisas acabaram dessa forma, obedecendo ele assim. O Duque então pergunta o que Rowan acha, e se ele pode continuar treinando a raposa. Rowan diz excelente, dizendo que observará os dois de agora em diante, e ela pensa sobre como esse cara realmente está lhe irritando. Enquanto nossa protagonista feminina anda pela casa como se fosse dela, ela pensa em como suas preocupações foram resolvidas, e agora ela será capaz de poder ficar no ducado sem ter que se preocupar com os outros. As empregadas olham e notam que a raposa está de bom humor, pois tem algo em seus passos hoje que parece adorável. Aristela está tão confiante e orgulhosa como sempre, antes de parar completamente. Então, ela pondera sobre algo. Ela lembra que desde que era uma jovem garota, aprendeu a etiqueta real, e seu caminhar até agora ainda é cheio de graça e dignidade. As empregadas continuam a chamá-la de adorável, e todas querem levá-la para casa. Enquanto elas dizem tudo isso, a protagonista pensa sobre como é bom ter a boa vontade dos outros, especialmente porque isso nunca aconteceu quando ela era uma princesa. Ela olha para seu reflexo na janela, pensando em como mesmo enquanto caminha, e admirada enquanto olha para essa perfeição na janela, era o mesmo, seja ela um ser humano ou uma raposa. Ela pensa sobre como não é tão ruim ser bonita, quando então alguém lhe diz que esse não é lugar para ela ficar vagando. Ela olha para cima, se perguntando por que ele teve que começar a resmungar tão cedo pela manhã. Ela então resmunga, dizendo que ela é a raposa oficial do Duque, então ela pode ir onde quiser. O Duque então diz a ela que Layton veio para cumprimentá-lo antes de ir para a academia de magia, explicando que os dois deveriam se encontrar com ele. A raposa sorri com a memória de Layton. Então uma carruagem pode ser vista chegando, e o jovem mestre sai confiantemente de sua carruagem. Ele é visto mais tarde segurando a raposa, dizendo que sentiu saudades de Fluffy. O Duque dá as boas-vindas a Layton, enquanto a protagonista se pergunta por que ela está sendo chamada de Fluffy. Layton então pergunta como o Duque tem estado, enquanto nossa protagonista o encara em silêncio. Ela pensa sobre como as coisas são diferentes dessa vez, já que Layton está mais alto. O garoto se vira para Fluffy, dizendo que tem algo que ele queria dizer a ela. Ele abraça Fluffy e diz obrigado por ajudá-lo. A protagonista fecha seus olhos, pensando que na verdade aquilo era algo que ela deveria ter feito antes. Então, ela nota que não consegue respirar e começa a dizer para ele lhe soltar, enquanto Layton continua completamente encantado. Layton então grita pelo tio, perguntando se pode levar a raposa com ele para a academia. Layton continua dizendo que ouviu que as pessoas frequentemente levam seus animais de estimação para lá. O rosto da raposa fica azul, enquanto ela começa a se perguntar se isso realmente vai acontecer. Mas ela pensa que de jeito nenhum o Duque permitiria isso. No entanto, o Duque diz que vai pensar a respeito. A alma da raposa deixa seu corpo enquanto ela o chama de outro termo não monetizável. O Duque diz a Layton que ele deve descansar primeiro, já que a viagem deve ter sido difícil, e pede para deixar a raposa em paz. Ele então leva seu sobrinho para um quarto. A raposa observa, pensando sobre como ela ainda não encontrou pistas nos livros de magia do Duque esperando que ele não a deixe ir. A razão pela qual ela não pode garantir isso é que Zion parece ser muito carinhoso com seu sobrinho, e raramente recusa os pedidos de Layton. Ela se pergunta se ele realmente a enviará para a academia como o menino pediu, e o Duque diz que Layton partirá amanhã, lhe perguntando se o garoto está com medo ou preocupado. Layton diz que ele está um pouco preocupado, mencionando como tem altas expectativas em relação ao seu tio. O Duque fala como Layton é muito parecido com seus pais. Ele diz a Layton que se ele for para a academia, poderá aprender e experimentar muitas coisas enquanto desenvolve ainda mais seus talentos. Ele diz que isso é de certa forma um presente para ele, enquanto entrega uma grande pilha de livros. São livros de magia, para aprender tudo adequadamente. Layton agradece ao Duque e diz que vai se esforçar. O Duque diz a Layton para ter em mente que a magia lhe dará um poder ilimitado que ninguém pode ter. Mas então o Duque diz que infelizmente, ele não pode dar a raposa a Layton, mas o garoto implora ao seu tio, dizendo que Fluffy o obedece bem. O homem pergunta de onde Layton tirou aquele nome,
o que seu sobrinho diz que é porque ela parece uma bola de neve fofinha. Layton também diz que Fluffy obedece e gosta do nome que ele deu a ela. Ele diz ao tio que vai cuidar dela adequadamente, insistindo para ele permitir. O Duque pergunta se aquilo era verdade, perguntando se ele tem certeza que pode criar a raposa. Layton diz que sim, absolutamente. No quarto de Aristela, vemos ela espirrar enquanto se pergunta quem está falando dela. Ela acha que deve ser Layton, a julgar pelo que aconteceu naquele dia. Ela se lembra de quando ele disse Fluffy, desejando que ele parasse de dizer isso. Enquanto Layton está animado, a raposa olha para ele. Ela lembra o quão desconfortável isso é e em como Layton a chama de Fluffy sem motivo. Ela então levanta sua pata depois de colocar tinta nela. Ela olha para sua obra de arte enquanto se pergunta se isso é suficiente para eles entenderem, e espera que Zion leia esta mensagem em breve. Por hoje o vídeo vai ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Raposa Prateada.